Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e agora nós vamos começar a sessão de número 2 do AWS ACF. Tá? Nessa sessão de número 2, vamos começar pela primeira sessão, 201, tá? Que fala sobre introdução aos principais serviços da AWS. Ok, vamos lá? Principal serviço, um dos principais serviços, o serviço de computação, ou seja, máquinas virtuais na nuvem. Tá? Aqui são 5 partes, tá certo? A primeira parte, visão geral, sobre os serviços de computação, né? Que a gente chama de EC2, né? Introdução ao Amazon Elastic Compute Cloud, AECC, ou seja, EC2. Como é que a gente otimiza os custos do EC2? Vamos introduzir também o serviço Lambda, que é bastante interessante, tá? E o Elastic Beanstalk, tá? Que é um exemplo também de serviço. Vamos lá? Ok, objetivos. Visão geral sobre os serviços de computação, tá certo? O que é o EC2? O EC2 é um computador virtualizado, tá certo? Você tem lá, está na nuvem. Você abre aqui ou se for o Windows, você vai abrir aqui um terminal service para acesso remoto. Se for Linux, você vai abrir o PUT para poder acessar por SSH ele. E você, pronto, configura esses computadores. Bem básico, né? O Lambda é um computador também, tá? Só que ele já está com tudo instalado. E você não vai mexer diretamente nesse computador. Você vai usar. Usar como? Para rodar código. Tá? Bastante interessante a ideia do Lambda. Aqui, enquanto aqui você tem que se preocupar com um monte de coisa, atualizar sistema operacional, instalar coisas, desinstalar, aqui já vem tudo pronto. Você usa. Tá? O conceito de auto-scaling, tá, é aumentar ou a capacidade da máquina ou o número de máquinas de acordo com a necessidade. Tá? Isso a gente chama de escala horizontal, aumentar o número de máquinas, e escala vertical, aumentar a potência da máquina. O que a gente usa 99% das vezes é aumentar o número de máquinas, tá? E fazer a computação que a gente chama de computação paralela. Ok? Beleza, a gente também tem o Elastic Load Balancer. O Elastic Load Balancer é um computador também que fica na borda da tua rede para intermediar os teus clientes que estão de lado de fora da internet e a tua parte de dentro da nuvem, tá? Que são os seus, onde ficam os seus servidores. Tá? Também, do mesmo jeito que o Lambda, o computador que faz o load balancer, a gente não tem acesso a ele, a gente tem só acesso a configurar ele. Tá? E ele vai fazer também o balanceamento de carga entre os diversos computadores aqui que eu estou escalando horizontalmente. Tá? E o Beanstalk, ele implementa aplicativos da web, direto. Tá certo? Então você pega, ele tem vários, um menu de aplicativos da web, e aí pega e implementa direto. Tá certo? Ele não tem custo. Na verdade, o custo embutido nele são os serviços que você vai usar com ele. Por exemplo, você vai botar um site no ar. Não vão sair dados desse site para os seus clientes? Ok, você vai pagar pelo tráfego de dados. Tá? Ele precisa usar um banco de dados. Ok, você vai pagar pelo banco de dados. Esse serviço da web vai precisar pagar um armazenamento de dados. Você vai pagar pelo armazenamento de dados. Agora, o Beanstalk, que é o teu facilitador da vida, você não paga. Tá? Então, basicamente isso aí. Alguns adicionais, né, que não são os básicos. Tá? O Lightsail. O Lightsail é muito, muito legal, gente. É assim, tipo... quem já... Assim, todo mundo já andou experimentando o WordPress para poder publicar site, né? Pois é, então o Lightsail, ele traz um WordPress prontinho para você usar. Você instalar, vem tudo instalado. Então todas as atualizações
ele faz automaticamente tudo. A manutenção é toda da AWS. A gente só pega e põe conteúdo ali. Então, assim como tem o WordPress, tem outros sites e aplicativos prontinhos para uso dentro do Lightsail. Tá? O que mais? SES. O SES, na verdade, é como se fosse... eles são containers. Tá? Os containers é um conceito novo em computação, tá certo? De virtualização. São containers. O AWS Fargate, o AWS Elastic Container Service ou Kubernetes, tá? Então são outros serviços que estão muito em moda agora, que o pessoal está usando. Não vale a pena falar dos detalhes deles agora, que não é o foco do nosso curso. O foco do nosso curso é no máximo até o Lambda, tá? Agora, nada impede de a gente brincar com as outras coisas, tá? Não tem problema nenhum. Beleza. Introdução ao EC2. A gente vai usar muito o EC2, gente. Muito. Tá? Tá ali a figurinha que é dele, né? O EC2. E, assim, juntamente com o EC2, a gente pode e deve usar vários outros serviços aqui agregados, né? Esse VPC é obrigatório, é a estrutura de rede, ou seja, em qual rede que você vai pôr a tua máquina virtual, né? E aí depois tem serviços de armazenamento, serviços de banco de dados e gerenciamento de usuários. Tá? Beleza. O que é o EC2? O EC2 é uma máquina virtual. Assim, fisicamente falando, é um VMware rodando lá, dentro do data center da Amazon. É isso. Nada mais do que isso. E tem várias aplicações que você possa imaginar fazer com o computador, você faz. Né? Aceita a maioria dos sistemas operacionais. Pode ser usado como servidor, mas também pode ser usado como workstation, tá? Você pode usar os EC2 como workstation também. Tá? Aí você cria imagem, você tem um monte de coisas assim que a virtualização te facilita, né? Principalmente a criação de máquinas, o backup, as imagens que você cria, né? E aí você tem um ambiente altamente otimizado, então o EC2 é super interessante. Tá? E cria muito rápido. E já vem com o sistema operacional pré-instalado. Você escolhe o Linux ou o Windows. Tá? E aí você, como escolher a instância do Amazon EC2 certa? É muito difícil, né? Mas você vai ver basicamente o que você usaria on-premises e você põe na nuvem. Tá? São os requisitos de software. Você tem que ver os requisitos de software da tua aplicação para escolher uma máquina. Agora, não tem importância escolher uma máquina dimensionada aproximadamente, porque depois você pode escalar verticalmente ela, tanto para cima quanto para baixo. Basicamente, quais são os elementos importantes aí de pensar? Processador, número de núcleos, memória, tamanho da memória, qual a capacidade de armazenamento, HD, tá? Rede e as tecnologias de CPU. Imagem de máquina. As AMIs, tá? Elas são tipo assim... E quem já trabalhou com virtualização sabe o que é uma imagem, né? É um arquivo que representa o HD daquela máquina. Tá? Então existem várias AMIs já prontas. Dentro dela vem o quê? Sistema operacional e também, às vezes, serviços instalados. Tá? Tem AMIs da própria Amazon e tem AMIs de terceiros, no que a gente chama de marketplace. Então a Amazon ela tem um marketplace, tá? Onde os parceiros oferecem os seus serviços por meio de AMIs. Tá? Então você pega com muita facilidade, você instala esse serviço. Inclusive tem software livre, etc. Hoje em dia todo mundo que está criando aplicativos cria também as imagens, e cria para VMware, cria também para Amazon, para Google, para Microsoft Azure, para tudo. Tá? Então uma gama de soluções que você vai acabar encontrando ali o que você precisa. Tá? E aí, como é que faz? Qual é o ciclo de vida e o uso dessa AMI? Que na verdade é a imagem da máquina, né? Bom, você usa uma AMI, por exemplo, para criar uma nova instância.
Tá? O que é instância? Instância é uma máquina virtual. Tá? Então, para você criar, você tem lá uma AMI que vai ser descompactada lá para o HD da máquina, tá certo? E aí, você pode copiar essa AMI, tá? Na mesma região. No caso de regiões diferentes, você vai pagar um valor para você fazer o upload daquela AMI de uma região para outra. Tá? Você pode criar suas AMIs personalizadas para você. Você criou um servidor, configurou ele todinho, né? E aí? Você guarda uma cópia dele numa AMI. Por quê? Porque enquanto a máquina está funcionando, você está pagando por ela. Quando você não precisa mais dela, o que você faz? Você desliga a máquina ou termina a máquina, você não é mais cobrado por ela, mas você guarda ali a AMI dela, que não tem custo para você armazenar a AMI lá. Tá? Quando você precisar de novo, é só pegar aquela AMI de novo, que é a imagem. Beleza? Os vários tipos de hardware que você pode escolher para colocar no EC2, né? Na hora do assistente, ele começa o assistente e vai te perguntando essas coisas. Né? E aí vamos ver os tipos de serviço EC2 e o quanto você vai pagar por eles. Tá? Em primeiro lugar, você pode ter o que a gente chama de instância. Instância é máquina virtual, né? Você pode ter uma máquina virtual num servidor compartilhado, que é esse azul aqui, ou você pode ter um host dedicado. Aí é mais caro, tá? Mas também você fica completamente isolado dos outros. Tem todo o potencial daquele host. No caso aqui de você pegar uma máquina compartilhada, tá? Você tem 3 tipos de EC2. O EC2 sob demanda, que é o mais caro, ou seja, eu quero usar agora, vou usar, não quero mais, eu paro de usar. Então, a qualquer momento eu posso ligar e desligar a máquina. Você tem instâncias spot, que é muito interessante isso, gente. É tipo assim, uma promoção. Por exemplo, a Amazon repara que tem um servidor que está ocioso. Então ele oferece máquinas virtuais para você num preço promocional. Tá? Então você pode fazer o seguinte, olha, eu tenho uma demanda aqui que não é prioritária, não é urgente, não é fundamental, mas seria bom que eu tivesse uma máquina rodando isso. Tá? Vou pensar, por exemplo, no exemplo de você estar fazendo uma pesquisa. Aí você está precisando fazer um cálculo nessa sua pesquisa. Tá? Aí você põe umas máquinas para fazer esse teu cálculo. Quanto mais máquina tiver, mais rápido você vai ter o resultado. Agora, você não está com a corda no pescoço ali para esse resultado, mas é bom ter ele rápido. O que você faz? Você faz o seguinte, olha só, Amazon, se tiver uma spot aí que custe menos de tantos centavos por minuto, põe ela para mim aí. E aí, automaticamente, se surgir essa promoção, entre aspas, ela vai ser alocada para você. Então, as instâncias spot são as mais baratas. Ou, se você quiser interpretar, não é que seja mais barata, é a que está a que está no leilão ali. Você vai dizer o quanto você quer pagar por ela. Tá? Beleza. E as instâncias reservadas? É aquela que você vai reservar com antecedência. Tá? Você vai dizer, olha, durante esse ano eu vou usar, durante o mês de janeiro, tantas máquinas, fevereiro, tantas máquinas. Tá? E esse aí não é tão barato quanto a Spot, mas é bem barato. A gente já viu os 3 tipos de valores para essas máquinas. Ok? Faturamento por segundo, um EC2, tá? Você vai pagar apenas pelo que usar. E aí a cada segundo lá é milésimo de centavo, tá certo? Formato de instância sob demanda, reservada, spot, você pode escolher entre as 3. Você pode executar em períodos irregulares. Os clientes vão se concentrar nos seus aplicativos e não na maximização do uso por hora. Todas as regiões e zonas de disponibilidade da AWS podem ser usadas. E você pode usar no Amazon Linux ou Ubuntu. Amazon Linux é uma distribuição que a Amazon fez de Linux super mega eficiente para a estrutura dela. Tá? Então, se você puder usar a Amazon Linux, use. É mais eficiente. Beleza? E tal os detalhes que eu já falei sobre esses tipos de instâncias, né?
tá? Sob demanda, spot, reservadas e dedicadas. Aqui também mais as vantagens, né? Os benefícios de você usar vantagens e desvantagens de cada uma das opções, ok? Casos de uso, que ele está dando exemplos. Quando é que você vai usar uma, quando é que você vai usar outra, tá? Muitas vezes você pode começar usando uma, depois você migra para outra, você acrescenta uma outra. Então você vai lá otimizando o teu custo, você mesmo constrói isso. Sempre pensando, gente, no caso de você usar mais de uma máquina para a mesma coisa, tá? Essa tua escala horizontal é que vai fazer você decidir como é que vão ser ligadas as suas instâncias. Obviamente, se você tem uma máquina só que você precisa, provavelmente você vai usar ou sob demanda ou reservada. Tá? Ou dedicada, né? Tá certo? O spot é só para aquela máquina a mais que entra. Tá? Ou pode ser também spot para uma máquina que você quer que funcione só certos momentos, também, que você não tem demanda para ela. Bom, enfim. Né? Configuração do faturamento. Tá? Número de horas que ele está sendo executado. Tá? E também a capacidade da instância também influencia no preço. Tá? Uma instância mais potente vai custar mais. Varia também por região. Às vezes, geralmente, Estados Unidos é mais barato. Tá? De acordo com a região, custou tanto por funcionamento quanto por capacidade pode mudar. Tá? O que mais? Aqui também falando dos tipos de compra, como é que você compra cada um desses tipos de instância. Tá? Então você tem aqui alguns detalhezinhos de nota de rodapé que cai em prova, né? Mas quanto você pode usar no mínimo, 1 minuto, né? Cobra por segundo, né? Instâncias reservadas, períodos de 1 a 3 anos, as spots, como é que você vai fazer, é mais ou menos um leilão, né? Que você diz, quanto eu quero pagar, e os roxos dedicados à cobrança por hora. Muito bem. O que você pode fazer, gente? Você pode provisionar várias máquinas ao mesmo tempo, tá certo? E providenciar o quê? Um balanceamento de carga entre elas, tá? Usando o serviço de Elastic Load Balancing, ELB, tá? E aí você vai poder coordenar isso aí, né? Muitas vezes você pensa, usar várias máquinas ao mesmo tempo, como é que eu vou coordenar isso, né? O ELB traz essa solução aí, pelo menos para a parte de rede, né? A parte de software, você vai ter que pensar um pouquinho. Beleza? Agora, nada adianta tudo isso se você não tem como monitorar. Tá? E é muito bacana que a Amazon te dá uma ferramenta gratuita para monitorar tudo que é teu. Ou seja, a Amazon não quer que você chegue depois e fale para ela o seguinte, pô, caramba, você me vendeu um negócio, eu estou usando aqui mais do que eu preciso, estou pagando mais do que eu precisava para obter a mesma coisa. Não. Ela te dá todas as ferramentas, inclusive o suporte, tá? Para poder escolher qual é a opção mais eficiente. Tá? Então, esse monitoramento, tá? Que é o monitoramento básico, ou seja, quanto CPU está usando, quanto de memória está usando, quanto de rede está usando, tá certo? É como se fosse o gerenciador de tarefas do Windows, só que a nível de nuvem. Tá? Então, esse monitoramento básico é grátis, é padrão, existe. Tá? Agora, se você quiser um monitoramento detalhado, aí é pago. Tá? Mas às vezes vale a pena pagar, dependendo do tamanho do serviço, né? Vale a pena pagar para você saber o que está acontecendo, até mesmo para você tomar atitude. Tá? E o CloudWatch é tão bacana que ele se integra automaticamente aos serviços. Tá? Então o CloudWatch ele pode, por exemplo, disparar um trigger para ligar ou desligar a máquina. Por exemplo, se você está notando que o teu cliente você tem muita demanda, muito acesso, o CloudWatch repara isso, automaticamente dispara um trigger que liga mais uma máquina para poder atender isso aí. Tá? Isso se chama auto-scaling. Okay? Exatamente isso. Auto-scaling, tá certo? É o que a gente acabou de falar agora. Endereço IP fixo.
Se você quiser, você pode contratar. Cada máquina EC2 tem um endereço IP fixo, grátis. Agora, se você quiser colocar mais um, aí você vai pagar. Não é barato, não. Sistemas operacionais e softwares, tá certo? O que acontece, gente? Se você vai usar as licenças da própria Amazon, está embutido no preço. Tá? Agora, muitas vezes acontece de o pessoal que está migrando para a nuvem, ele já tem as licenças. Tá? Então a Amazon oferece uma maneira de você implantar suas próprias licenças nas máquinas EC2. Tá? Muito bem. As instâncias você pode hibernar para poder gastar menos, certo? Hibernação todo mundo sabe o que é, quando você desliga o computador e guarda uma fotografia daquele momento onde ele desligou. De modo que quando ele liga novamente, ele continua exatamente de onde parou. Tá? Tem a função hibernação no Windows. Quem não experimentou, dá uma olhada. É a mesma coisa que a gente pode fazer com a máquina virtual. No caso, as instâncias spot, que é muito importante, né? Porque a instância spot, ela vai ligar e desligar de acordo com o valor. Certo? É que nem você chamar Uber. Quando está na tarifa alta, você não chama Uber. Quando está na tarifa baixa, você chama ele. Mesma coisa. A máquina vai ser ligada e desligada automaticamente, dependendo da tarifa que ela está. Ok? Então, é importantíssimo ter essa questão da hibernação, para quando ela voltar da onde ela parou. Ok, uma revisão agora, um pouquinho. Demonstração. Isso a gente vai fazer na aula presencial, na aula prática. Tá? Tanto a demonstração quanto o laboratório. Tá? Vai ter um laboratóriozinho que a gente vai fazer, tá? Que é um cenário que a gente vai criar uma máquina, tá certo? Mas isso tudo a gente vai fazer na aula presencial, tá certo? Tem várias tarefas aqui para esse laboratório. Beleza. Parte 4. Otimização de custos. Como é que a gente otimiza os custos dessa máquina virtual aí chamada EC2? Primeira coisa, pague apenas pelo que você use, quando precisar usar. Isso já é uma economia. Com relação ao on-premises, né? No on-premise, ele está ligado 24/7. Aqui não. Eu só vou usar quando eu precisar. Né? E quando eu passo de um ambiente local, tá, para um ambiente virtualizado, a gente vai economizando várias coisas, né? Tem até um modelo aqui que é chamado Lift and Shift, tá? Que é um pouquinho dessa coisa de usar quando precisar no on-premises, tá? Mas o custo da nuvem é bem menor, tá certo? Bom, por que eu economizo? Porque eu posso dimensionar horizontalmente. Ou seja, quando tem mais demanda, eu tenho mais máquinas, quando eu tenho menos demanda, eu tenho menos máquinas. Quando eu reservo instância, então, aí que eu economizo mesmo. Tá? Quando eu tenho uma previsão do que vai acontecer. Tá? Elasticidade, essa capacidade de aumentar e diminuir sob demanda e rapidamente. Tá? E tem um monitoramento. Tudo isso vai fazer a gente otimizar custo. Né? Raramente a gente tem, numa situação on-premises, um monitoramento geral de todas as máquinas, assim, como a gente pode ter na nuvem. Okay? Aqui, ó, dimensionamento, vai falar em detalhes sobre isso. Tá? A gente pode usar, inclusive, as métricas do CloudWatch para decidir quando a gente vai aumentar, quando a gente vai diminuir. Dimensionar corretamente, reservar. Né? O dimensionamento correto, quando eu tenho uso muito irregular, eu uso sob demanda. Quando eu tenho uso regular, eu reservo. Quando eu tenho uso esporádico, eu uso spot. E eu tenho dedicado quando eu preciso de segurança. Ok. Aqui é mais ou menos o quanto você economiza. Ok. Instâncias reservadas versus capacidade. Ok. Tudo isso aqui você pode
reservar durante 1 ano ou 3 anos, a economia é maior, né? Certo? E as instâncias reservadas, aí é quando você tem, mais ou menos, você sabe o que vai... Sabe o que aconteceu ano passado, ano retrasado, antes, você vai saber o que vai acontecer ano que vem. Então você tem como colocar isso. E se a coisa variar, você põe uma sob demanda lá, tá certo? Mas você paga adiantado, obviamente, você vai economizar mais. A questão da elasticidade, né? Você vai desativar ou ativar uma máquina quando ela é necessária ou não, ok? Essa coisa de ambiente de desenvolvimento e testes que é muito bacana, né? O pessoal fala o seguinte, quando você está na nuvem, quando você está on-premises, o ambiente de teste é sempre menor que o ambiente de produção. Okay? Ao passo que quando você está na nuvem, você pode simular um ambiente de produção exatamente do tamanho do ambiente de produção. Tá? E esse ambiente de teste vai ser muito próximo do real. Tá? Então é uma das grandes vantagens da nuvem. Você vai usar durante pouco tempo aquilo, você vai pagar aquele valor, acabou de usar, joga fora tudo e põe em produção. Tá certo? É muito bacana isso. Né? Você também isola o ambiente de desenvolvimento e teste do ambiente de produção. Tá? É muito interessante. Se você sempre vai gastar menos fazendo isso, isso é mais eficiente na nuvem. Autoscaling, né? E você vai ter com essa elasticidade, você vai ter uma economia também. Tá certo? E aí você sabendo quando você vai usar mais e quando você vai usar menos, você vai dimensionar corretamente. Claro que você tem o CloudWatch para te ajudar, né, a fazer esse dimensionamento. E você vai ter ali uma economia bem maior do que se você tivesse com ela o tempo todo aqui a 100% de uso. Muito bem. Medir, monitorar e melhorar é a coisa do feedback positivo. Né? Quando você tem um processo, você tem um elemento de medição ali que cria os indicadores, e esses indicadores vão influenciar diretamente em quantas máquinas você vai ligar e desligar. Tá? Com isso você otimiza custo. E quando você tem o log, o registro disso, talvez para o próximo ano você vai passar de uma máquina sob demanda para uma máquina reservada. E aí vai te economizar mais ainda. Por quê? Porque automaticamente a Amazon registrou tudo e você tem como analisar isso. E ela até te sugere isso. Ok. Essa sugestão que a própria nuvem te faz chama-se o serviço AWS Trusted Advisor. É um conselheiro confiável. Tá certo? Então, o Trusted Advisor, ele vai olhando o que você está fazendo. Né? Você está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ele vai te dar conselhos tanto na parte de custos, mas também quanto na parte de segurança. Ele vai te dar um checklist de coisas que você tem que fazer para melhorar a tua segurança, performance, tá? E reduzir custo. Bastante interessante o Trusted Advisor. Na prática, é o que é uma página do teu console que vai mostrar ali o que você tem que fazer. Né? E se você concordar, é só clicar ali que ele brum, já faz. Certo? É muito legal. O Cost Explorer é interessante para você, é como se fosse você observar a fatura, né, em detalhes. Então você, geralmente, o custo da AWS é bastante complicado, porque é muito granular, tá certo? Então você tem, por exemplo, 10 máquinas, 100 máquinas, 1000 máquinas, 10 serviços, 100 serviços, então cada coisinha dessa tem um custo. Então vem a conta no final do mês, aquela coisa ali, e aí, como é que eu vejo isso? Obviamente, uma fatura em papel não vai dar para você ver isso. Então tem que ser um ambiente gráfico na console para você observar e fazer filtros e etc. E ver aquilo que você está gastando mais, aquilo que você está gastando menos e etc. Tá? E é aquela coisa do feedback, né, gente? Né? Você monitora e aí você observa os tipos de preço que você tem e vai fazer o teu auto-scaling baseado nisso aí. Tá certo?
Muito bem, acabamos a parte de EC2. Vamos falar um pouquinho sobre Lambda. Tá? Lambda é muito bacana, gente. O Lambda nada mais é que um computador também. Só que você não mexe no sistema operacional. Tá? Você introduz um código nele e ele te responde com o resultado desse código. Vou mostrar para vocês mais ou menos um exemplo de uso do Lambda. Digamos que você tem um usuário que está usando a sua página web e ele quer calcular a cotação do dólar. Então ele insere lá, por exemplo, R$100 e clica para saber quanto vai custar isso em dólar. Tá? Então isso usa um trechinho de código, tá? de programação para fazer esse cálculo. Acessa uma base de dados ou alguma coisa assim, faz o cálculo e retorna para o cliente. Esse programa vai rodar durante segundos, tá certo? Você não precisa que ele fique o tempo todo rodando, o tempo todo disponível. Ele só vai ser acionado quando chegar um cidadão no teu site para calcular o valor do dólar. O teu site não é nem para isso, o teu site é de viagens. Mas ele tem lá uma ferramentazinha para calcular o valor do dólar. Então, para essas situações, onde você tem que rodar um programa em vários tipos de língua, você pode escolher a linguagem. Você tem que rodar um programa numa determinada linguagem durante segundos ou milissegundos, tá certo? Você usa o Lambda. Tá? Então você paga muito pouco. Tá? Muito menos que se tivesse uma máquina dedicada, uma máquina na nuvem, uma EC2 na nuvem, instalado o programa, e aí só vai acionar ela de vez em quando. Não, usa o Lambda, já está pronto. Tá certo? Então, é bastante interessante. Agora, ele é para isso, tá? O máximo de tempo que a função vai rodar é 5 minutos. E, geralmente ele roda em segundos ou milissegundos, tá certo? Bastante interessante. Ele é o que a gente chama de máquina serverless, tá? Que você é sem servidor, tá? Então, nós que estamos alugando esse serviço, a gente não mexe no servidor. Não tem que... Na verdade, ele é um servidor, mas a Amazon é 100% responsável pela atualização, instalação e etc. Tá? Eu não preciso me preocupar também se ele vai suportar ou não os meus clientes. Se eu tenho 10 clientes, tudo bem. Se eu tenho 1 milhão de clientes, tudo bem. Certo? E ele é muito rápido, tá certo? Na sua resposta. É muito bacana isso, o Lambda. Tá? Agora, na prática, como é que ele é? Né? Você faz o upload de um código. É um código de programação mesmo, pode ser JavaScript, pode ser Python, pode ser o que você imaginar, em vários tipos de linguagem. Joga para lá, faz o upload da linguagem. Tá? Vai configurar o código para ele responder alguma coisa, geralmente vincula a outro serviço, tá? Ou uma API, né? E o Lambda vai ser executado assim que o trigger, assim que precisar. Tá? E aí, você vai pagar apenas pelo tempo que usar de computação. Tá? É muito vantajoso. É um caso de uso, né? Está dando um exemplo aí, que você quer mudar... o bucket do S3, na verdade, é uma unidade de armazenamento, como se fosse um Google Drive. Tá? Então você quer mudar o nome de uma pasta. O que você faz? Você muda o nome dessa pasta como reação a uma determinada coisa que acontece. Tá? Então o Lambda pode fazer isso. Existe uma base de dados chamada DynamoDB, que é usada muito em Big Data, né? Às vezes você quer alterar uma tabela rapidamente, vai usar o Lambda. Algum cliente faz uma solicitação HTTP que tem um determinado efeito, vai usar o Lambda. Chamada de códigos em API, pode usar o Lambda. Tá? Então você cria aplicativos sem servidor adicionados por função Lambda. Né? Beleza. Um exemplo. Né? Digamos que um usuário com seu celular capture uma imagem. Certo? Ele faz o upload dessa imagem para um bucket S3. Certo? E aí, essa coisa dele fazer o upload para lá vai acionar uma função Lambda que automaticamente
vai gerar o quê? Um reconhecimento de local ou de face, alguma coisa assim. Tá? E isso pode ser acrescentado lá aos metadados dessa imagem. Tá? Então é um exemplo de uso da função lambda. Revisãozinha. Né? Vamos lá, opções, algumas opções com relação ao lambda, tá? Isso é mais teórico, depois vocês podem fazer essa leitura aí, porque muita informação desinforma, né? Ok? Mas isso tudo, geralmente isso aqui não cai em prova de ACF não, tá? Isso é mais detalhe do detalhe do detalhe. Tá? E aí, falando da parte 6, sobre um outro serviço, né, que é o Elastic Beanstalk. O que vem a ser o Beanstalk? Bom, o Beanstalk é o que a gente chama de Platform as a Service. Tá? Então, é uma plataforma que é vendida como serviço. Então, ele está um nível acima do EC2. O EC2, a gente tem que instalar a plataforma na máquina EC2. Aí não, a plataforma já vem instalada e pronta para uso. Tá? E o Lambda é um nível mais acima ainda, que é um service, é que você não precisa nem instalar a plataforma. Já está lá, já tem todas as plataformas de programação instaladas. Então, você só usa o programa mesmo. Tá? Então, esse é um intermediário. O Beanstalk é um exemplo de plataforma as a service, que é um intermediário entre o Lambda e o EC2. Então, implanta, escala e gerencia rapidamente aplicativos da web, diversos. Tá? Reduz a complexidade do gerenciamento, mantém um controle nas suas mãos. Né? Você pode... O que você não pode fazer com o Lambda, por exemplo, é escolher o tipo de instância que eu vou usar para esse serviço aqui. Tá? O Lambda, ele já escolhe para você, ele vai dizer para você qual é o melhor. Aqui não, aqui eu tenho como escolher. Tá? O tipo de instância que eu vou usar, qual o banco de dados que eu vou usar, o ajuste de autoscaling, a atualização do aplicativo, arquivos de log, tá? E o load balancer. Beleza? Olha as plataformas que ele aceita. Tá? Então, ele oferece essas plataformas de programação, por exemplo, para você programar. Tá? O Beanstalk é gratuito, você vai acabar pagando pelo uso da máquina. Tá? E pelo upload de dados. Okay? Muito bem. E aí? Como é que funciona isso? Tá? O Beanstalk, ele disponibiliza para você todos esses blocos aqui. Tá? Os serviços de aplicativo, de HTTP, o sistema operacional, interpretação e o próprio host, que é a máquina virtual. Tá? A única coisa que você contribui é com o seu código. Mas peraí, qual a diferença do Lambda? Não é a mesma coisa? Não, o Lambda é diferente. O Lambda ele funciona durante segundos apenas. Aí não, você vai colocar um programa para funcionar. Tá? E o Beanstalk é legal que você se preocupa em pagar e contratar os programadores. Você não precisa contratar um cara de suporte, um cara de sistemas operacionais, um cara de rede. Isso está tudo já dentro da Amazon. Então é ideal para quem trabalha com alguma plataforma de programação. É super rápido e simples de começar. Você adicionou o serviço, pumba, já está pronto na tua tela para você usar. Né? Com isso, o desenvolvedor ele vai ganhar produtividade, que ele não vai se preocupar com as minúcias de, por exemplo, configurar um endereço IP ou alguma coisa aqui, o antivírus que está travando a máquina, não é nada disso, tá certo? Impossível de superar, é ótimo. E controle total de recursos. Muito bem. Revisão sobre o Beanstalk. Obviamente não tem laboratório nesse curso de Beanstalk, é só para saber que o serviço existe. Tá? E aí a gente termina esse 201. Tá? Lembrando que a avaliação de conhecimento é obrigatória. Tá aqui, né? Logo depois aqui desse vídeo, último vídeo aqui, tá? Você tem o quê? A avaliação do 201. Ok? Então até o próximo vídeo.